Olá, meus amigos e minhas amigas. As forças russas atacaram a fronteira ucraniana na região de Kharkiv, talvez tentando abrir uma nova frente de combate e aumentar a pressão sobre a cidade. O ministro da Defesa da Ucrânia disse que, por volta das 5 horas da manhã de hoje, houve uma tentativa do inimigo de romper a linha de defesa usando veículos blindados perto da cidade de Volchansk, mas esses primeiros ataques teriam sido repelidos. Também houve relato de combates nas aldeias fronteiriças de Stilexa, Piuna e Borivizika, mais a oeste, e que as forças russas avançaram cerca de 1 quilômetro ao redor de Volchansk, embora essas informações não tenham sido confirmadas ou verificadas de forma independente. Zelensky explicou que as forças do país estavam preparadas para o ataque. Veja o que ele disse sobre isso. A Ucrânia encontrou os invasores com tropas, brigadas e artilharia. No entanto, Zelensky afirmou que a Rússia pode enviar mais tropas para apoiar esse novo ataque. Um importante blogueiro militar russo, Rybar, descreveu o ataque como um reconhecimento em força em vez de um ataque em grande escala, dizendo que a zona de combate foi expandida para uma profundidade de 2 a 3 quilômetros em algumas áreas fronteiriças. Segundo ele, os ataques miravam pontos de artilharia ucraniana para enfraquecer as defesas. Como sabemos, nos últimos meses a Rússia vem intensificando gradualmente as operações militares ao redor de Kharkiv, aproveitando as defesas aéreas limitadas da Ucrânia para bombardear a cidade e seus arredores, tentando fazer com que mais dos seus 1,3 milhão de moradores fujam, transformando a área em uma zona cada vez mais despovoada. Kharkiv, que fica a cerca de 20 milhas ao sul da fronteira russa, resistiu à invasão inicial na primavera de 2022. Uma rápida contraofensiva ucraniana em setembro daquele mesmo ano conseguiu empurrar as forças de Moscou para além do alcance do fogo de artilharia, e isso acabou encorajando muitos civis a retornarem. Olesny Rubov, governador do Oblast de Kharkiv, disse que houve forte bombardeio russo nas áreas fronteiriças no último dia e pediu aos moradores ao redor de Volchansk e Liptsi que deixassem suas casas. No início da semana, ele falou sobre a observação de um acúmulo de forças russas ao sul de Belgorod. O ministro da Defesa da Rússia não comentou sobre a tentativa de romper as linhas defensivas ucranianas na sexta-feira, nem anunciou uma nova ofensiva na região de Kharkiv. Mas o ministério afirmou ter tomado 2 cidades na região, Klotiarovka e Kislovka, e ter repelido contra-ataques ucranianos ao longo das linhas de frente. Blogueiros militares russos confirmaram relatos de bombardeios de artilharia ao longo da área fronteiriça, mas alertaram os apoiadores mais otimistas da Rússia a não declararem vitória prematuramente. Um deles, Starshed, falou o seguinte: "Desde a noite passada, as tropas do norte têm lançado os ataques de artilharia e aéreos mais poderosos contra o inimigo." Ele afirmou também, e aqui eu alerto para o fato de que ele não apresentou evidências, tá, gente? Mas ele disse que 1 dúzia de soldados ucranianos foram capturados. Há uma expectativa de que a Rússia recrute mais tropas esse ano, e oficiais militares russos e ucranianos disseram que os combates devem se intensificar nas linhas de frente em maio e junho, à medida que a Rússia tenta explorar a escassez de armas da Ucrânia antes da chegada de novos suprimentos dos Estados Unidos. Analistas dizem que a Rússia, que tem cerca de 500 mil soldados na Ucrânia, pode atacar em vários locais, se aproveitando de uma vantagem de artilharia estimada em até 10 vezes maior do que a ucraniana. Isso além das defesas aéreas ucranianas enfraquecidas. Os ataques na região de Kharkiv podem ser apenas um esforço para forçar a Ucrânia a mover reservas para a região. Por enquanto, a principal ofensiva russa parece continuar concentrada na região de Donbás, no sudeste da Ucrânia, onde as forças russas tentam tomar a cidade de Chassivar. No início desse ano, o site de notícia independente russo, Vyorstka, falou que Moscou planejava recrutar até 300 mil soldados para preparar uma invasão na região de Kharkiv. O relatório citava inclusive fontes no Kremlin, no Ministério da Defesa e nos governos regionais, mas isso não foi confirmado por outros meios. No entanto, poucos acreditam que Kharkiv esteja em risco de captura, sem que a Rússia envie um grande número de tropas para lutar uma batalha altamente arriscada contra uma cidade hostil. Alguns analistas dizem que o objetivo, na verdade, de Vladimir Putin parece ser tornar a cidade inabitável. Em um discurso público em março, Putin falou sobre a possibilidade de criar uma zona sanitária desmilitarizada nos territórios sob o regime de Kiev, dizendo que a zona precisaria ser grande o suficiente para impedir ataques ao território russo por mísseis fornecidos por estrangeiros ou grupos de incursão. No mês passado, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que a cidade de Kharkiv faria parte dessa zona desmilitarizada. Parece que o velho sonho ucraniano está se aproximando. Segundo uma fonte militar ucraniana de alto escalão, Kiev espera receber seus primeiros caças F-16 de aliados ocidentais entre junho e julho. Como temos acompanhado, há mais de 2 anos, a Ucrânia tem buscado obter os F-16 fabricados nos Estados Unidos para equilibrar a superioridade aérea da Rússia durante a guerra. A fonte não mencionou qual país forneceria os aviões, mas Dinamarca, Holanda, Noruega e Bélgica já se comprometeram a enviar F-16 para a Ucrânia.
Ilia Ivelas, porta-voz da Força Aérea Ucraniana, comentou nessa semana que alguns pilotos ucranianos estão terminando o treinamento para pilotar esses aviões de guerra. Tanto pilotos quanto a equipe de apoio em terra vêm sendo treinados por parceiros ocidentais da Ucrânia há meses. Até agora, os militares ucranianos têm contado com uma frota relativamente pequena de jatos da era soviética para defender o país. Diante do avanço lento das forças russas na região oriental de Donbás e do novo ataque no Nordeste, próximo à cidade de Kharkiv, as autoridades ucranianas acreditam que a chegada dos F-16 será importante para a Força Aérea enfrentar a crescente ameaça.